quiser usar meu tempo também, fica bom. Muito boa noite, prezado telespectador. É segunda-feira e é dia de nós reunirmos a nossa bancada para debater aqueles fatos que na semana passada chamam a atenção e merecem uma reflexão um pouco mais aprofundada. Com o apoio do Unimed Vale das Antas, Odonto Froiner, Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis, hoje eu tenho a honra de receber Fernando Lenzi da Silva, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas, sócio-diretor da Agropecuária Vale do Prata e presidente do Hospital São João Batista desde 2011. Guilherme Damian, advogado, especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, assessor jurídico do município de Vila Flores. Gustavo Prates, advogado, graduado pela URGS, presidente da OAB entre 2013 e 2015. Lúcia Capelari, formada em hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em administração hoteleira pela Unicino, supervisora técnica da unidade de hotelaria do Senac em Porto Alegre, empreendedora hoteleira e comerciante no ramo da enogastronomia. Hoje leitora, plantadora de árvores e flores, casada com o Jorge, mãe do Pedro Arthur e do João Paulo. Muito boa noite aos nobres colegas de bancada, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. E dando start no nosso assunto, hoje o nosso primeiro bloco é bem pratense, por assim dizer, porque nós temos fatos locais para debater. Semana passada, Nova Prata foi destaque aí em todo o estado do Rio Grande do Sul. O recém-empossado governador Ranolfo Vieira Júnior esteve na capital nacional do Basalto com toda a sua comitiva e como grande promessa foi trazida aí as ofertas e verbas para a ampliação do Hospital São João Batista, amplamente divulgada, inclusive Monalise Canali, que está nos bastidores, fez uma reportagem completa que está nas nossas plataformas, detalhando os repasses e o início das obras. Porém, uma pergunta fica no ar. Na opinião da bancada, poderemos contar com a ampliação do Hospital São João Batista, conforme foi anunciado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, lembrando que nós estamos a 6 meses das eleições para o governo. Conclusa e entregue à comunidade no prazo estabelecido pelo governador ou corremos o risco de popularmente ficar com o pincel na mão? Afinal, a expectativa existe. E para falar sobre essa situação e essa obra do hospital, muito pertinente a presença do senhor Fernando Lenzi, presidente da Casa Hospitalar, que passa a integrar a nossa bancada. Muito boa noite, Fernando. Quais as suas considerações? A obra vai ocorrer? Boa noite a todos. Boa noite ao público que nos assiste. Muito bem, esse projeto não é novo. O projeto do Hospital São João Batista já tem 4 anos. Foi gestado a muitas mãos, tá? É um grupo de arquitetas, com discussão de médicos, enfermeiros, com a direção toda. O orçamento desse projeto passa hoje de 6 milhões. E com o processo inflacionário, inclusive, ocorrido nos últimos meses, né, em atualizando daqui mais alguns dias o projeto, provavelmente esse valor já tenha aumentado um pouco mais. Nós conseguimos, né, através de uma ação política bem montada, estruturada, o aporte dentro do programa Assistir, que é um programa do governo do estado, de valores da ordem de 3 milhões de reais. O Hospital São João Batista tem aí uma reserva de mais 1 milhão previsto para colocar nessa obra. Tá? E tem crédito também. Né? O nosso hospital hoje tem crédito junto ao sistema financeiro para buscar o recurso que falta para complementar, então, o valor total desse projeto. Então, nós com tranquilidade poderemos executá-lo. A obra vai ser executada pelo hospital, né? É um repasse de recursos que já aconteceu, o dinheiro já está em Nova Prata, no fundo municipal, né? Foi repassado do estado para a prefeitura, e a partir de agora, então, a prefeitura deve repassar para o hospital. Mas foi muito interessante essa pauta provocada por você, inclusive a minha primeira participação aqui, para fazer algumas pontuações importantes que vão ser decisivas, sim, para que o hospital avance e conclua esse projeto. Quais sejam? Primeiro, são 10 anos, desde que eu assumi o hospital, que o hospital vem bancando o Sistema Único de Saúde. É muito comum se falar em Nova Prata que a prefeitura precisa ajudar o hospital. Na verdade, nos últimos 10 anos, o hospital vem ajudando os municípios aqui, os 6, 7 municípios que contratualizam conosco.
porque nós viemos enfrentando, ano após ano, déficits nos contratos, né, dos serviços executados para os municípios. Eu diria, no ano 2021, inclusive, é o maior déficit da história. Ele passa de 1.700.000 reais. O balanço do hospital vai ser publicado agora, ele é um balanço que terminou 0-0 ano 2021, porque nós empregamos todos os recursos dos atendimentos privados e dos aluguéis que o hospital possui para cobrir esse déficit, esse rombo do SUS. E é isso que nós vimos trabalhando há bastante tempo, já com a administração anterior e com a atual, né, objetivando sanar essa questão. É necessário que os municípios arquem com o custo efetivo do SUS, para que os recursos que são gerados no hospital, pelos atendimentos privados, pelos centros de imagem, os setores que são lucrativos lá dentro, possam gerar recursos para novos investimentos e para que a gente possa não apenas concluir este projeto, mas trazer novos projetos para Nova Prata. Trazer a medicina da capital cada vez mais para o interior. É isso que a sociedade quer. E isso nós podemos fazer com tranquilidade, desde que o SUS, de fato, né, comece a pagar as suas contas, né? Mas interessante, eu gostaria de ouvir também os companheiros aí agora, dito essas questões, né? É isso que se põe, quer dizer, se os municípios, né, passarem a efetivamente arcar com todo o custo do SUS, o hospital terá recursos suficientes para executar a obra em um prazo curtíssimo. Gustavo Prats, dá pra gente acreditar nessa obra 6 meses antes da eleição e vê-la acontecendo conforme está programado? Muito boa noite a todos, né? Amigos da Conecta Mais, nosso público que nos assiste. Realmente nós temos alguns traumas, né, de épocas passadas, e como eu sempre digo, né, a eleição deveria ter todo ano, né? Sempre vem alguma benesse, né, para o povo em geral, para alguns setores. Então, pelo que o nosso amigo Fernando falou, eu acredito que se a verba já está alocada, né, então podemos contar com essa obra em curto espaço de tempo, né? Então, acho que mérito da diretoria do hospital, né, da comunidade, que é um exemplo de administração, né, da entidade. Então, hoje temos um hospital referência, né, em vários campos, né? E então tenho bastante expectativa positiva que em breve teremos essa ampliação, né? Então, acho que o futuro é alvissareiro, como diriam antigamente, né? Então, acho que tá bem encaminhada essa questão. Perfeito. Doutor Guilherme Damian, que versa pela administração pública. Dá para acreditar em promessa em ano de eleição? Claro. Evidente. Claro que dá, sim, com certeza. Tá aqui o presidente falando para nós. E o presidente falou, o presidente não é político. Político sou eu. O presidente é um técnico. Gestor, é um técnico, um gestor. Tá trazendo as notícias com fundamento, com orçamento, com de onde é que vai vir o dinheiro, de que forma vai vir o dinheiro. Acho interessantíssimo, e a colega Lúcia pode até aumentar essa, vamos dizer, essa conversa não só nessa pauta, mas na próxima, entende? Porque se é um município que tem pretensões de crescimento industrial, crescimento social, crescimento turístico, ele vai precisar efetivamente de um sistema de saúde que contemple não só o morador de Nova Prata, o morador dos municípios da região, né? A contratualização com os municípios, presidente, ela é sempre um tema um pouco delicado. Sem dúvida. Né? As questões orçamentárias, muitos municípios não têm orçamento, muitos municípios têm essas questões políticas específicas de deslocamento, de preferência da sua população, né? Mas ao fazer a auditoria, ao conseguir demonstrar por A mais B o porquê que precisa ser feita a recontratualização, ao demonstrar o projeto,
e a ambição do projeto, né, é muito difícil que vá ter um prefeito que se coloque contra isso. Muitas vezes, né, Gustavo, a gente ouve falar que às vezes os políticos eles se escondem atrás do mas os médicos querem tudo. Meu problema é com os médicos, né? Os médicos querem, estão impondo. Não vão impor aqui, vão impor lá, sabe? E às vezes a briga entre o setor político e o setor médico, muitas vezes por vaidade, não todas as vezes, muitas vezes fundamentada, existem fundamentos para isso, para existir, e a divergência faz parte de tudo, né? Mas às vezes essas brigas, elas são pagas, a conta dessas brigas são pagas pela pessoa que tem que acordar às 5 da manhã para pegar uma van para ir para outra cidade, para fazer um exame, para fazer alguma coisa. Então, associando-se ao termo do meu presidente Gustavo, né? Cantamos alvíceras, cantamos loas às novas notícias, presidente. Muito obrigado pelo trabalho que o senhor faz por nós. Obrigado. Para a gente encerrar esse assunto pratense, porque o próximo também é Lúcia Capelari. Anúncio feito, Nova Prata feliz, e a gente pode continuar confiando? Com certeza, vamos continuar confiando, né? Todo investimento na área de saúde é um investimento muito bem-vindo, né? Para toda a comunidade, não só de Nova Prata, como a comunidade regional, né? E é muito bom, muito satisfatório a gente ouvir o nosso hospital ser referência regional em atendimento clínico, em atendimento hospitalar, mas também em administração, né? Onde a gente vê hoje no estado, no país, os hospitais em situações de penúria, né? Exato. Penúria fiscal, penúria econômica. Então, a gente ter um hospital que tem como bancar uma ampliação, bancar uma melhora de serviços, isso é extremamente satisfatório. Parabéns. Muito obrigado. Presidente. Muito bem, então nós aguardaremos a sequência e vendo a obra acontecer, o nosso hospital, sem dúvida nenhuma, se ampliando e sendo um centro de referência em diversas especialidades e procurado pelas cidades locais, sendo, né, Nova Prata também na área da saúde bem referenciada. Eu disse que o primeiro bloco ele era bem pratense e os assuntos são correntes. E na semana passada, o nosso segundo fato, Nova Prata está no mapa turístico brasileiro. Mas o que ainda nos falta para sermos de fato uma cidade completamente turística? A certificação dada pelo Ministério do Turismo para o Mapa do Turismo Brasileiro enquadrou Nova Prata, que atendeu os requisitos e a atualização do programa. O estudo avalia infraestrutura, investimentos e ações para fomentar o setor, como estabelecimentos de hospedagem, alimentação, lazer, prestadores de serviços, todas as informações que integram o cadastro. Para a classificação são analisados itens como o desempenho da economia, a quantidade e os meios de hospedagem, os empregos gerados no setor e o recebimento dos turistas. O mapa pode ser consultado na página mapa.turismo.gov.br. Muito nós já avançamos, temos os requisitos técnicos e legais para recebermos essa certificação do Ministério, mas na opinião da bancada, o que ainda falta para Nova Prata se considerar do ponto de vista econômico e do ponto de vista social uma cidade completamente turística, ao espelho daquilo que ocorre bem próximo daqui no Vale dos Vinhedos, em Gramado e Canela, ou até mesmo a nossa vizinha Vila Flores. E já que falamos em Vila Flores, eu passo a bola para o Guilherme Damian, que trabalha lá e que também vê o turismo se desenvolver como uma das atividades proeminentes. Pois é. Bom, faz pouco tempo que eu estou trabalhando lá em Vila Flores, mas todas as vezes que a gente vai para lá, que a gente tem demandas internas lá, municipais, 80% delas são voltadas a investimentos em turismo. Uma cidade que não só a prefeitura, não só o poder público, mas as pessoas elas se comprometeram com essa pauta.
É muito bonito, é muito interessante ver isso, sabe? Que as pessoas querem os cidadãos querem que as pessoas vão à cidade. Os cidadãos querem que vá lá visitar, eles se sentem orgulhosos do seu artesanato, do seu relógio na praça, das suas termas, todas a Casa Fiore, tudo. É muito interessante. Agora, com relação à questão do mapa turístico, né, eu me prestei hoje para ficar brincando um pouco com o mapa, esse virtual, cujo site está aqui no nosso material, e eu acho que depois vocês vão disponibilizar para os nossos ouvintes, telespectadores, desculpa, sou do tempo da rádio, Gustavo. Porque assim, ó, existem roteiros, entende? Roteiros que a gente até fica um pouco assim, como leigo, pensando, mas que roteiro é esse, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo junto ao município de Mariana Pimentel, lá na Costa Doce. Desce, passa Barra do Ribeiro, à direita, não à esquerda, quem tem Arambaré, aquela região de Tapes ali, aquela região bonita, né? À esquerda, que fica ali entre a zona carbonífera e o município tem 17 km de estrada de chão para chegar lá, né? Mas cidade, assim, ó, tenho grandes amigos lá, o prefeito, meu amigo, o prefeito Luiz Renato Gonchorowski, o Gabriel Bolzan, o chefe de gabinete, pessoal, muita gente boa, um povo muito bom, mas é uma cidade que eu tenho um pouco de dificuldade de entender o potencial turístico lá, apesar de haver belezas naturais, sabe? E está tão no mesmo patamar de Nova Prata, sabe? E mesmo patamar de Vila Flores. Se tu vai ver a característica A, B, C, D e E ali no mapa turístico, o A é Gramado e Porto Alegre. E Porto Alegre, vamos ser bem sinceros, é uma cidade que não tem nenhum atrativo. É horrível. Eu posso dizer. Eu não gosto muito de Nova Prata, de Porto Alegre. Né? Mas também a gente entende que tem a questão hoteleira, tudo na capital. Tem os eventos, né? Eventos. E o centro histórico. Centro histórico ali. Né? Agora a Orla tá muito bonita, né? Sim. Mas aí a categoria B, aí Bento, Caxias, Passo Fundo, Erechim, cidades grandes, né? Categoria C, aí Vacaria, alguns municípios. A categoria D são 260 municípios no estado. Aonde estão Nova Petrópolis, Nova Prata, André da Rocha, Mariana Pimentel, Venâncio, né? Então, claro, deve existir, Lúcia, deve existir uma teoria por trás de tudo isso. Existe uma explicação, entende? Eu só estou trazendo esse assunto por leigo mesmo, sabe? Por exemplo, Machadinho, que é uma cidade extremamente pequena, mas tem um parque de águas termais muito grande, hotel, resort lá, entende? No mapa não tem dados de visitantes, sabe? Então, eu acho que é o primeiro passo, né, para que essa política seja estabelecida. Que bom, porque toda grande caminhada precisa ter o primeiro passo. Lúcia Capelari, anos e anos trabalhando com hotel, com enogastronomia, acho que com uma propriedade imensa para dizer o que ainda nos falta em Nova Prata para essa tão almejada atividade autossustentável do turismo também se tornar um dos nossos traços econômicos e sociais presentes, porque belezas naturais nós temos, várias outras situações que as cidades vizinhas não têm, a gente consegue alcançar, mas ainda faltam alguns ajustes. Na tua avaliação, o que faltaria? Só para a gente se situar a questão do mapa turístico, né? Um mapa turístico, que bom que Nova Prata está inserido, né? Conseguiu essa certificação. Para atingir essa certificação, tem uma série de exigências e que nada tem a ver com o tamanho da cidade ou com... Essas exigências são bem técnicas, elas requerem estrutura. Essa estrutura vem desde ter uma secretaria de turismo, precisa ter uma secretaria de turismo, precisa ter um conselho municipal de turismo, precisa ter ter cadastrado
no Ministério Público, pessoas físicas e pessoas jurídicas para balizar o turista quando vem à cidade, saber o que ele acha dos atrativos, né? E precisa ter infraestrutura que é de hotéis, restaurantes, bares, atrativos culturais, atrativos gastronômicos, tem que preencher todos esses requisitos. E isso é uma planilha que é fornecida pelo Ministério do Turismo, e Nova Prata preencheu todos esses requisitos. Então, isso que diferencia uma cidade estar ou não estar no mapa turístico. Pode ter uma cidade muito bonita, muito arrumadinha, mas ela não tem uma Secretaria de Turismo. Ela não vai estar inserida no... Então, são critérios bem técnicos a participação dos municípios no mapa turístico. Nova Prata tem tudo isso. A gente tem atrativos, né? Por exemplo, nós temos o Parque de Águas Termais. Até a gente estava comentando antes que a água termal deixou um pouco de ser uma originalidade, né? Abriram muitos parques e bons parques de águas termais, mas a gente tem um diferencial que nossa água termal está num sítio maravilhoso, um lugar absolutamente lindo, e a gente tem que aproveitar isso. E aproveitar de uma forma muito mais contundente do que está sendo aproveitado até hoje, né? A gente tem atrativos culturais, né? A gente tem toda essa questão das etnias. As etnias, Nova Prata é uma cidade multiétnica, né? Então isso também é um diferencial, que isso culmina com o Festival Internacional de Folclore, que é um produto fantástico, que orgulha a cidade, orgulha a região. Eu acho que o festival ainda poderia trazer mais turista para a nossa cidade, né? Ainda é uma coisa mais interna aqui, né? Nós temos hotéis, nós temos restaurantes, então o que falta para Nova Prata? Eu acho que Nova Prata tem um potencial grande de turismo, falta planejamento e continuidade. As ações têm que ter continuidade. E isso não é privilégio de Nova Prata, né? E essas ações têm que ter da iniciativa pública e tem que ter da iniciativa privada. E principalmente quando a gente se refere às iniciativas públicas, tem muitos rompimentos, né? Ficam muito políticas. O que um faz, outros desfazem, né? Também não é privilégio de Nova Prata, isso é recorrente, né? Mas então o que a gente precisa ordenar esse nosso potencial? Ter um planejamento e ter continuidade. Então, o que eu digo, Nova Prata tem um potencial grande, mas a gente tem muito trabalho para se consolidar como uma cidade turística. Muito bem. Gustavo Prates, como é que a gente consegue olhar para o futuro e imaginar o segmento do turismo para dar uma autonomia para o município? Eu sou um grande fã do setor turístico, né? Tanto para viagens quanto o receptivo, né? Então, eu acho que a gente, em primeiro lugar, nós temos que nos conscientizar que é um grande negócio para a cidade e para os seus habitantes. Nós passamos por um período muito complicado nos últimos 2 anos e nesse mesmo período, uma grande empresa fechou suas portas em Nova Prata, né? Hoje nós vemos lojas no centro da cidade fechando, salas comerciais em bons locais fechadas, com placa de alugas e tudo mais. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar, todos nós, habitantes desta cidade, que o turismo é um grande negócio, que vai possibilitar uma melhor qualidade de vida, mais renda para muitas pessoas. Então, temos que trazer um fluxo maior, cada vez maior, de gente de fora que vai consumir aqui em Nova Prata. Vai se alimentar aqui, vai levar lembranças, vai comprar artesanato, vai abastecer no posto de gasolina. Então, primeira coisa, eu acho que nós temos que ter plena consciência que nós não podemos ficar perdendo turistas para outras cidades que têm muito menos atrativos. Então, o pessoal vai lá tomar banho termal em Machadinho, como falaste, né? É um turista que sai daqui ou passa por aqui e vai lá. Nós temos muito mais atrativos, nós temos que educar boa parte da população para receber turistas, desde a criança saber, né, aprender na escola ali, ou algum curso aí de alguma entidade, SIC, Senai, tudo mais, né? Essas entidades empresariais podem auxiliar bastante nisso e convencer as pessoas
de que não adianta a gente ficar esperando que algum governo vá solucionar a nossa vida, que a situação está difícil, que a crise não sei o quê, que o dólar está alto, que a gasolina está cara. Nós temos que nos dispor, muitas vezes, a abrir o comércio no domingo à tarde. Muitas vezes o lojista não quer arriscar, gastar, pagar uma hora a mais para o seu funcionário, mas também deixa de ganhar muito, né? E também investirmos mais no que temos, né? Que é as belezas naturais, a água termal, e muitos já sabem, né? Que tem um projeto bem interessante na prefeitura, né? Um grande hotel em Nova Prata, água termal já jorrando, né? E que a gente quer criar uma nova concepção de turismo, que não venha o cara aqui no sábado de meio-dia e vai embora no domingo depois do almoço. É um turista que tem que ficar de 3 a 7 dias hospedado em Nova Prata. E aí vamos trabalhar com outros municípios da região para, né, compartilhar o mesmo turista, o mesmo hóspede, para que ele vá conhecer lá o Filó em Vila Flores, para que ele vá comprar lingerie ou joias em Guaporé, para que ele vá conhecer o Cristo de Encantado, para que ele vá conhecer a cascata do Catibiró em Andrada da Rocha, que ele vá comprar cerveja ou alguma coisa em Nova Bassano, lá, que também está muito bem servida, né, antigo frigorífico bassanense. Então, acho que nós temos que criar toda uma cultura voltada para o turismo receptivo. Isso é fundamental para o futuro de Nova Prata. Estamos patinando há muito tempo com todos os atrativos que temos, uma cidade arborizada, praças organizadas, bonitas, arborização, né? Gastronomia, acho que já é um ponto bastante favorável. Eu sempre digo, Nova Prata tem desde o sushi até só X, né? Então aqui temos variedade para tudo. Mas temos que, mais uma vez, ressalto, né? Criar uma cultura de turismo. Até o taxista poderá aprender espanhol ou até inglês, né? Porque digamos que agora eles não estão mais vindo, né? Mas o turista argentino que vai para o litoral pode parar em Nova Prata, né? E aí? Vai pedir orientação. Onde é que fica a cascata da usina? O cara não sabe. E temos que melhorar muito o comportamento em geral da população, né? Não dá para fazer arruaça no calçadão e no Morro do Tupi todo final de semana, né? Então, isso depõe, infelizmente, contra Nova Prata. Mas eu tenho bastante fé que a gente, a partir do momento em que tomar essa consciência, poder público, entidades, iniciativa privada e população em geral, Nova Prata vai se tornar uma cidade muito melhor, mais bonita, mais simpática. E as pessoas vão se sentir melhor perante os outros e consigo mesmos. É isso aí. Posso complementar? Pode. Só que nós tínhamos comentado antes, que o Gustavo trouxe agora, que assim, Nova Prata tem vocação de ser uma estância hidromineral e não um balneário. É essa a grande transformação. Exato. Do turista permanecer na cidade, um turismo que é mais consciente, gasta mais e eu sempre digo, transforma. Perdermos essa mania de achar, porque Nova Prata era só ela que tinha água termal, agora Vila Flores também tem, não tem problema. Não. O morador de Capão da Canoa não quer saber se Tramandaí está lotado, não. Não tem problema, importante que o cara vá para o litoral. E nós temos que pensar isso em relação à serra. Ao nosso lado da serra, que parece que sempre foi esquecido, né? Se falou-se em serra, era Gramado, Canela, Vale dos Vinhedos. Exatamente. E por que não, né? Nós estamos a pouca distância desses grandes polos turísticos que são nacionais. Gramado e Canela é um destino nacional, Vale dos Vinhedos. E aí eu pergunto o seguinte, né? Todos esses atrativos turísticos que Gramado tem hoje, existiam há 40 anos? Gramado completamente foi construindo. Minimundo, Festival do Chocolate, Festival do Cinema. Foram criando atrativos para os turistas, né? E nós podemos criar. Fernando Lenzi, para nós encerrar esse bloco e esse assunto bem pratense. Eu trabalhei 25 anos na Emater. E tive a oportunidade de trabalhar no Alto Uruguai, inclusive. E já se falava na época em turismo naquela região. Poxa, quando a gente compara a nossa região com aquela região, não tem comparação, né? Nós temos muito mais potencialidade, muito mais iniciativas, já museus, isso, e uma série de pequenas iniciativas, né? Locais aqui que nos destacam. Se você for lá na fronteira, eles têm essa pretensão, né, de desenvolver o turismo também. Mas nós, eu não tenho dúvida que estamos muito na frente. E a questão das águas, não tenho dúvida nenhuma que
precisa ser melhor explorado, né? É muito normal nós sairmos daqui e irmos para o Nordeste. E você vai para o Nordeste, vai para onde? Exatamente, vai para um resort. O que as pessoas querem? As famílias querem acomodação, gastronomia, Segurança. né? Segurança, perfeitamente, né? E claro, e ambiente, paisagens e opções, né, de lazer, como tu bem colocaste, Gustavo, né? A partir de você estar centralizado num hotel, as oportunidades de passeios e etc. Então, eu acredito que investimento, né? Infelizmente, é a parte mais difícil. Mas nós precisamos de investimento na área de uma hotelaria mais voltada a essa questão das águas, né? O nosso parque lá precisaria ter hotéis localizados lá. Não tem dúvida nenhuma, né? Como é Machadinho, que foi citado aqui, como é Itá. Né? E hoje em Itá, a maior empresa é o resort que tem lá, Itá. Machadinho também, se não for a maior, acho que é a segunda maior empresa, é o hotel que tem lá. Então, é por aí. A partir de você criar esse primeiro ambiente de acolhimento, né? E pensando que nós já temos essa série de pequenos projetos locais, aí entra o Festival do Folclore, entra as opções todas que nós temos, né? Acho que a coisa tende a andar, tenderia a dar uma avançada nessa questão do turismo, na minha opinião. Muito bem, nós temos boas iniciativas. Tivemos a Expo Prata o ano passado, que foi uma feira feita em época de retomada e foi um grande sucesso. Nós temos iniciativas que elas dão certo e eu sempre penso que a cidade tem que explorar esse lado, tem que ter a questão do turismo como um ramo de atividade autossustentável. Agora a gente tem que fazer esses pequenos ajustes, claro, a sazonalidade dos governos, isso sempre um vem e faz, o outro vem e desfaz, e a gente fica nessa passada de caranguejo, um pouco vamos para um lado, um pouco vamos para o outro. A questão das águas termais, sim, ela é uma questão que tem que ser vista e estudada, porque temos um parque natural extremamente bonito, uma paisagem que em outros locais não se encontra. Agora, como você consegue alocar investimento e ao mesmo tempo fazer com que isso se faça um projeto para os próximos 20, 30, 40 anos e a gente está falando de Nova Prata como uma cidade com potencial, como se enxerga o Vale dos Vinhedos, como se enxerga Gramado, como se enxerga Canela. Acho que nós podemos pensar nesse sentido e precisamos fazer esses ajustes e passa por essa bancada também nessa noite de segunda-feira. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Vou mandando um abraço para o Darli Golembieski, que está nos acompanhando. Aqui pelo Facebook, a dona Teri Cúnico, a dona Lorena Volpi Corso e todos que estão nos assistindo nessa noite. No próximo bloco, a gente sai do cenário local e vamos debater sobre questões que ocorrem com a juventude. E o termo encontrado foi a imbecilização dos jovens frente a fatos que foram notícia na semana passada. E aí a temperatura talvez vai mudar um pouco aqui na bancada. A gente volta em 3 minutinhos. É logo logo. Você quer um bom atendimento, facilidade e um preço especial? Posto das Flores com acesso facilitado na BR-470 em Vila Flores. Oferece serviços e a qualidade BR Petrobras. Tanque cheio é no Posto das Flores. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção.
músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Vem aí a 7ª edição da Golden Flashback em Veranópolis, com Michael VJ e VJ Lúcio, com as melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000, com sorteio de uma estadia de fim de semana na praia. Será dia 16 de abril, com início às 23 horas no Clube dos Motoristas. Ingressos à venda, Loja Audácia e Brava em Veranópolis, Point Espaço Diva em Nova Prata, Clube dos Motoristas para sócios com Cristiane. Reservas de mesas e informações pelo telefone 54 99688 7118 com Solange. Muito bem, retornamos para o segundo bloco do Ponto a Ponto e outros fatos e outros ares que ocorreram na semana passada, saindo da redoma local e indo para fatos de abrangência nacional. Não achei outro termo que não cabesse na palavra imbecilização, porque é isso que tem que ser dito, e dois fatos pontuais acabam chamando a atenção. Dois jovens de Flores da Cunha fazem uma selfie depois do acidente e isso repercute nas redes sociais de forma viral. Eles disseram, postaram a foto um mês depois do acidente ocorrido e, de acordo com as alegações dos jovens, o motorista acabou pegando no sono. Nada demais aconteceu, mas a foto aí passou por diversos retweets e repostagens e compartilhamentos, enfim, foi um sucesso da série que, se não fosse trágico, seria cômico. O outro fato, estudantes do Paraná e de São Paulo foram aí retratados em vídeos cheirando pó de corretivo na sala de aula. E isso também acabou viralizando. Tudo isso nos traz para uma reflexão, que acaba sendo demais até para a cabeça desse âncora. O que passa na cabeça dessa gurizada? Esse movimento gradativo e coletivo que a gente acompanha de exemplos, não sei se é a grande divulgação e o meio de informação que a gente consegue acessar tudo o tempo inteiro, ou mesmo uma parcela da juventude brasileira está ficando imbecil. O que a gente pode mensurar nessa realidade fática que acontece? Lúcia Capelari, mãe de dois meninos estudiosos. Dois homens já, Já dois homens, já não são mais gurizadas, já passaram, então... O que tu enxerga desses fatos e como é que a gente consegue comunicar eles com a nossa realidade? Eu até acrescentaria que essa imbecilização não é só da juventude, Eu acho que tem muito marmanjo aí com comportamentos muito próximos a isso, Faz sentido. Mas não se pode generalizar, Não, isso é uma parcela, mas é uma parcela que tem aumentado muito, casos bem esdrúxulos, vamos assim dizer, vamos pegar só a juventude, Vamos colocar assim, vamos imaginar uma criança de 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás. Essa criança cresce ouvindo histórias do vô, da avó, da babá, histórias às vezes até meio cabulosas, do homem do saco, do bicho-papão. Mas o que essas histórias faziam na cabecinha dessas crianças? Estimulavam a criatividade, a imaginação. Eles cresciam tendo pensamento crítico.
Tá? Com o advento da tecnologia, o que aconteceu? Se supriu a imaginação. A menina não imagina mais a princesa está na tela do smartphone. Não se imagina mais as guerras entre gangues de meninos, o mocinho bandido, o índio, o cowboy, nem que fosse politicamente incorretas, né? Mas se exercitava a imaginação, a criatividade. Aí, com o advento da tecnologia, da internet, se supriu isso. A criança hoje está tudo pronto. Aí joga para o sistema educacional, que aqui não nos cabe relatar as imensas dificuldades que a nossa educação vem passando ao longo dos anos, não é coisa recente, né? Também não dá para generalizar, é óbvio que existem escolas muito boas, existem professores muito bons, mas no âmbito geral, a nossa educação é muito falha. A nossa educação não ensina o aluno a pensar, não ensina o aluno a ter senso crítico, não ensina o aluno a consumir cultura, não ensina o aluno a consumir literatura. Aí esse jovem vai para a sociedade e aí ele tem o quê? Ele encontra, que sociedade ele encontra? Uma sociedade que não estimula a empatia, que a violência é explícita, relativiza a violência, palavrão vira discurso. Sim. Gente, isso é... Palavrão virou discurso. Uhum. É essa sociedade, uma sociedade que não pune, que a punição é sinônimo de recurso econômico. Quem tem dinheiro não sofre, né? Essa sociedade que esse jovem que não teve criatividade, que não teve educação nem a formal nem a informal, ele vai chegar e o que vai acontecer? O lazer dele vai ser um lazer vazio. Ele não sabe o que fazer com o tempo livre dele. E aí entra com essas questões bestiais. É isso mesmo, né? São questões bestiais. Isso é um exercício que eu fiz meio antropológico, assim, mas que começa a pensar, né? O menino não tem mais criatividade. Ele não exerce o seu poder crítico. Ele não pensa, porque a tecnologia pensa por ele. Ele vai para o sistema educacional, falha. E ele chega numa sociedade perturbada, né? Então, o problema é educação. A solução é educação. Então, é fácil de identificar e é fácil de resolver? Não, não é fácil de resolver. É muito difícil de resolver. E o Brasil, histórica e estruturalmente, não leva a educação a sério. Haja visto a nossa última administração aqui, esses últimos anos. O que a gente tem visto vindo do MEC? Escândalos, corrupção, tráfico de influências, culminando em pouco mais de 3 anos, nós estamos no 4º ministro. Isso não é de agora, né? Eu disse, vem vindo. Mas a gente não leva um dos principais instrumentos para modificar esse país, que é a educação. Não leva a sério. Se os nossos administradores, os nossos governantes em todos os níveis soubessem da importância e da grandiosidade que a educação poderia fazer, como aconteceu nos tigres asiáticos, na Coreia do Sul, que transformaram a sociedade. Aqui não é assim. Então, nós vamos continuar com jovens com esse tipo de comportamento. Jovens e pessoas, né? Porque esse jovem amanhã vai ser o adulto, né? A pessoa que deveria estar produzindo, que deveria estar. A minha opinião. Gustavo Prats, como é que tu enxerga esses dois fatos? São, né, estereótipos de outras situações que a gente já acompanha há mais tempo, mas chamam atenção. A Lúcia, ela abordou justamente pelo ponto que eu também teria abordado se tivesse falado antes, mas é isso aí. Acho que o excesso de tecnologia está nos imbecilizando, não só os jovens. Uhum. Agora, pergunta se eu consigo escrever com a minha própria letra, minha própria caligrafia hoje. Eu me atrapalho, eu sei assinar meu nome. Agora, se eu escrever 2 frases com letra cursiva, não consigo. Então, perdi essa habilidade. A gente vai lembrar logo quando começaram esses aplicativos de troca de mensagem,
começaram as abreviaturas, aí se trocavam, era para botar mas, se botava um sinal de mais. E hoje as pessoas escrevem mais, querendo dizer mas, no sentido de porém. Então, hoje ninguém mais decora a tabuada, o celular já faz a conta pela gente. Eu me preocupo muito, né, porque eu começo a olhar também as grandes civilizações do passado, elas desabaram depois de atingirem o apogeu tecnológico, como foi, por exemplo, o Antigo Egito, né? Então, acho que é uma conjunção de fatores, né, porque a tecnologia, né, as facilidades que ela proporciona, acabam deixando as pessoas obesas, tu não precisa mais fazer esforço, né, tu não precisa mais levantar da cadeira para trocar o canal da TV, ou para apagar a luz do quarto, ou até mesmo para abrir o vidro, a janela do carro, né? Então, a gente tende a acomodação, e é uma tendência, infelizmente, bastante observada nos dias de hoje. E eu lembrei também de um filme que eu vi há algum tempo chamado Idiocracia, que era uma experiência que o exército norte-americano ia fazer botando um militar, né? Ele ficaria um tempo, uma experiência assim de ser acordado ali há 2 anos, né? E na verdade aconteceu uma série de fatores, aí o cara acordou 500 anos depois. Então a primeira coisa que ele olhou assim foi o cenário, foi lixo por tudo, né? As pessoas assim, a janela de casa assim com uma pilha de lixo atrás. E o QI das pessoas desabou, né? Tanto que ele já chegou lá, já foi considerado o homem mais inteligente do país, né? E aí o presidente norte-americano, né, já tinha sido ator pornô e lutador de luta livre. Então, o filme, claro, uma comédia, mas mostra um futuro distópico que poderá se tornar realidade, infelizmente. E eu acho que também nesse contexto, além da tecnologia, nós vamos, e eu quero aí já abrir um pouco mais, né, não é só a questão da imbecilização, mas a falta de empatia que nos foi ensinada, que nos tem sido ensinada, porque antigamente a gente ia na catequese, no colégio, né? A gente aprendia a respeitar o vizinho, né? A gente conhecia um amiguinho na rua brincando, né? Tinha que levar em casa para a mãe, para o pai conhecerem, né? Para saber como é que era e tudo mais. Então nós tínhamos também, éramos orientados a não fazer barulho em casa para não incomodar o vizinho que estaria dormindo naquele horário, né? E de repente, não sei, parece que nos anos 2000 mudou muito, né? Aí a gente aprendeu lá naquelas mensagens, não sei o que, cuide mais de si, liga, como é que é, o botão do foda-se, né? Não sei o que, sou mais eu, não sei o que, ninguém tem nada com a minha vida e tal. Então, aos poucos, nesse contexto de fatores, fomos nos tornando mais individualistas. Hoje a gente não vai mais no cinema no domingo, né, para assistir um filme. E quando a gente ia para o cinema, encontrava as pessoas na fila, ou então na missa também, né? Porque hoje o cinema está dentro de casa. O meu reduto, né, o meu apartamento, a minha casa, a minha sala, hoje tem um telão de 200 polegadas, onde eu assisto filme como se estivesse no cinema, né? Então, muito se perdeu do convívio, essa pandemia também dificultou, e eu tenho esperança justamente por ter afastado as pessoas, elas têm a necessidade de reaproximação, e aí isso também tem contribuído, né? Porque justamente a gente não tem mais trocado experiências, não tem mais trocado ideias, não conversa mais, é tudo pelo WhatsApp, com os emoticons, não sei o que, né? Que são símbolos, tipo, parece os hieroglifos do Antigo Egito, né? E então nós estamos perdendo muito dessa própria condição do ser humano, né? De ser um ser social, gregário e tudo mais, né? Então, muito disso passou pela tecnologia, mas acho que também nesse contexto, né, nós temos enfrentado outras situações que estão nos desagregando, né? E aí que acontece? O ser humano individualista se torna egoísta, né? E qualquer motivo interessa o que eu faço, né? Não interessa o que os outros possam pensar. Então, por isso nós temos atitudes, como eu falei antes, né? O mau comportamento na rua, né? Pô, domingo à tarde a gente vê cada cena aí no centro de Nova Prata, né? Que, sinceramente, aí é gente passando com o som a todo volume, né? E tudo mais. Então, tudo passa por uma educação. Não só educação, né? Familiar, mas escolarização também. Mas principalmente educação em casa, né? A gente tem que voltar a aprender a viver em sociedade. E não como seres isolados, né? Em cubículos, né? Que estamos nos tornando. Muito bem, seu Fernando Lenzi,
que vai muito para as bandas do André da Rocha. Eu vou pegar essa deixa do Gustavo, né? A questão família. Eu acho que é o grande ponto, viu? Porque jovens arteiros, né? Sempre existiram. O que nós temos hoje é a droga, que entrou aí e como um elemento destrutivo do indivíduo, não é? Nós temos a velocidade nos automóveis, não é? A velocidade que ceifa a vida de jovens na nossa região, inclusive uma região campeã em acidentes e mortes de jovens, né? Retratando essa foto aí, no caso, né? E uma série de outros exemplos que a gente observa, né? Que retratam exatamente falta de talvez convívio familiar, né? Mais aconselhamento. A minha geração já conviveu com as drogas. Naquela época era a maconha, né? Eu era órfão de mãe, tinha até uma certa falta aí que poderia ser talvez suprida pelas companhias que poderiam né, sugerir o uso. Mas recebi uma educação muito forte dos meus avós, né? E muito carinho principalmente, né? Aí tem aquela frase, né? Abrace o seu filho antes que um outro abrace, né? E principalmente muito diálogo, né? E educação. Os jovens precisam receber essa disciplina em casa, né? Esse diálogo, né? Esse ensinamento do que é certo e do que é errado. Se falou também aqui da questão da religiosidade, né? A religião sempre foi um cimento no nosso alicerce, né? Ela sempre serviu como um cimento na sociedade para manter os nossos valores todos de pé. E então isso está faltando também, bastante, não tem dúvida nenhuma, né? Um distanciamento, né? De forma geral da sociedade, da espiritualidade. Eu acho que é um dos fatores também, né? Que faz com que a gente perca um pouquinho, os jovens percam alguns valores, né? Que nós tínhamos lá, então, que a religião nos ensina, que é o respeito, né? A empatia e etc. Então, no meu entendimento, falta muito mais educação em casa do que na escola. Né? Eu não acredito que a escola vá ser um pilar na formação do indivíduo, né? Do seu comportamento. Acho que isso tem que aprender em casa. Né? Na escola, ele precisa ir lá e exercitar aquilo que ele aprendeu em casa, o respeito aos colegas e buscar na escola o conhecimento, né, científico. É para isso que a escola foi feita, né? A delegação da educação à escola é um grande erro da atualidade, né? A educação é na residência, é na casa, na família que ele precisa receber. E essa, então, imbecilização que a gente fala aí, né? Acho que talvez ela seja de fato crescente, né? Ou tenha sido crescente nos últimos anos, né? Até porque a própria população cresceu muito mais e tal, e as oportunidades são maiores hoje, né? Aos jovens. Mas enfim, acho que a solução está dentro das nossas casas, nas famílias. O que me chama a atenção no caso da foto dos dois jovens lá de Flores da Cunha é que aquilo viralizou. Semana passada a internet parou para comentar essa foto. E a linha tênue entre eles terem se acidentado, terem saído do carro, terem feito uma foto e terem divulgado, isso ganha caracteres de ter sido engraçado. Mas o que separa esse fato de duas mães perderem seus filhos por um acidente de trânsito, como a gente já falou, o que muitos ocorrem? Aí ninguém acha graça. É aquela coisa, qual é a necessidade hoje de aparecer de qualquer forma, né? É histriônico, né? Porque os criminosos mesmo, né? Eles matam alguém, eles estão roubando o carro, estão filmando, fazendo prova contra eles mesmos, só pelo prazer de mostrar que estão
violando regras, né? Então, Todo mundo tem o seu próprio canal de televisão hoje em dia, né, doutor? É verdade. Nós estávamos comentando antes, né, da gravação, e nós entramos aqui no programa, e o presidente Lenz, ele abordou, né, já todos nós fomos jovens, e se nós não fizemos, a gente conhece pessoas que fizeram coisas, artes, né, como o senhor falou. Marotezas, eu não queria falar, mas vou falar. Maroteza, né, micagem, essas coisas assim. Então, eu não acho, vamos dizer, que a questão, não, eu acho que a juventude não é uma imbecilização da juventude, é aquilo que a Lúcia falou, imbecilização da sociedade geral. Até porque a gente está falando muito das diferenças, né, entre as nossas juventudes, as juventudes com a atual, a gente entrou todos na questão da droga, né? Mas o guri de 15, 16 anos, 17 anos não é um grande consumidor de droga, se for consumidor de droga. O consumidor de droga é gente da nossa idade, né? É gente de 20, 30, 40 anos. Esses são os grandes consumidores de droga. Gente até mais velha, 50, 60 anos, que consome droga e que tem dinheiro para comprar droga pesada, comprar cocaína, para fazer uma festa regada a bebida e cocaína. Tem que ser, não é o guri que tá cheirando pó de corretivo. Pó de corretivo, né? Então, aí os caras reclamam, tem droga, para o que vai ser dessa sociedade, vai para uma festa e cheira pó. Então, é complicado toda essa situação. Isso não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com caráter, com molde de caráter, que foi isso que os senhores falaram. Caráter moldado, né? A gente conheceu gente na década de... E nós pegava rojão, botava numa lata e saía correndo, puf, aquela lata voava lá em cima, caía no terreno da vizinha, dava confusão. Outros botavam, na época mais antiga, botavam rojão no rabo do gato e explodia o gato. Crueldade, crime, entende? Mas não tinha ninguém filmando. Nós nos safamos disso. Mas assim, a questão toda da falta de empatia e do modo de caráter. A Lúcia falou do exemplo dos tigres asiáticos, né, que são exemplo, Finlândia. São exemplos de sucesso educacional. Mas será que esse sucesso, esse tipo de educação pega aqui, cola? E eu não estou falando, não tem dinheiro porque é um país subdesenvolvido, porque tem corrupção. Claro, tem. Mas não é esse o ponto. Até porque quem é gestor municipal sabe que 25% do teu orçamento tem que ir, para a educação, e muitas vezes tu não sabe nem onde pôr o dinheiro, o prefeito, sabe? Não sabe nem onde pôr. Vamos ser bem sinceros, os professores podem ter sua defasagem, mas para a nossa região são razoavelmente remunerados, sabe? As escolas, muito déficit tecnológico, mas o cara, a diretora da escola bota TV na escola, a gurizada vai lá e quebra, sabe? Será que nós vamos ter um dia, chegar a um ponto de disciplina, de caráter, de empatia, de que o aluno brasileiro, não estou dizendo aluno de Nova Prata, o aluno do Piauí, não, o aluno brasileiro vai sentar e vai conseguir respeitar o professor e se apropriar do conteúdo e ser submetido à disciplina e carga horária, como foi feito na Coreia, como foi feito na Finlândia?
onde tem disciplina de música clássica da primeira série até a oitava Mas nona. aí, Guilherme, só para completar, Claro. a revolução pela educação é uma coisa muito ampla. Não é Claro. só mudar, não é a questão, a formação do professor não é só a questão financeira, é a questão da formação. Sim, claro. É todo um envolvimento. A Coreia do Sul passou 10 anos. Não é uma coisa de 1 ano ou 2, né? Sim. Então, eu ainda acredito que nós vamos ainda poderemos ser um país de primeiro mundo, um país com bem-estar social, um país com segurança, só através da educação. Não Perfeito. temos outra alternativa. E concordo em gênero, grau e número, mas para isso, primeiro, precisamos refazer a opção pelo bem-estar social, que estamos nos afastando, né? Como política, né? Estamos afastando do bem-estar social. E segundo, que essa questão fica muito mais esses guri que tiraram a foto, entende? Eles viraram manchete porque tiraram uma foto, entende? Eles, os pais deles, os pais dos guri que estavam cheirando o pó de positivo devem estar preocupados. Os guri estão se achando o máximo, né? É que hoje em dia qualquer coisa que faça, assim, que atraia Isso, visualizações... sabe? Tu vira meme, tu entrou com Tu tudo. faz um videozinho no TikTok aí, ganha milhões. Exatamente. E tem gente... E eu vou te dizer mais, Gustavo. Às vezes os caras fazem uns troços e ganham dinheiro. Ganham dinheiro pra fazer bobagem. Pra fazer bobagem. Ainda bem que me salvou com bobagem. Ia falar outra coisa. Eles ganham dinheiro pra fazer isso, sabe? Então... virou a indústria da imbecilização. Virou a literatura da imbecilização, né? Vai no Que apontou pra mim. porque tu falou Tô brincando. como é que é desculpa, vou falar, o foda-se. Exato. Aí do foda-se, a arte do foda-se. Sim. Aí depois vem o desfodere-se. É. Não, pelo amor de Deus, sabe? Virou literatura, virou bonito, virou legal ser burro, virou legal ser imbecil, virou legal ser idiota, Né, e sabe? outra, o brasileiro sempre teve um desprezo pelo conhecimento, né? Perfeito. Desde que a nossa imperatriz Dona Leopoldina, que era uma literata, era descendente dos Habsburgo, uma família que dominou praticamente a Europa por 700 anos, ela estudava astronomia, geologia, falava diversos idiomas e era tratada com desprezo pela corte, né? Por causa disso, se preocupava com bobagem. Histórico, né? Então, o brasileiro hoje, tu bota um texto, assim, vai postar alguma coisa fundamentada no Facebook, que seja, e tu bota um texto de mais de 3 parágrafos, ninguém mais lê, vira textão. Vai. Sim. Então essa imbecilização não é prerrogativa da juventude. É prerrogativa da sociedade e nós todos nos incluímos nisso. Exato, eu queria complementar também a frase do Darcy Ribeiro, né? Que a crise da educação no Brasil não é crise, é um projeto. É um projeto, exato. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial e na sequência, o último bloco, um outro tema que na semana passada também ganhou os jornais. A digitalização da vida. As livrarias fecham as portas e os jovens ficam bilionários na internet. A gente volta e debate isso, 3 minutinhos. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+,
Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Vem aí a 7ª edição da Golden Flashback em Veranópolis, com Michael VJ e VJ Lúcio, com as melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000, com sorteio de uma estadia de fim de semana na praia. Será dia 16 de abril, com início às 23 horas no Clube dos Motoristas. Ingressos à venda, Loja Audácia e Brava em Veranópolis, Point Espaço Diva em Nova Prata, Clube dos Motoristas para sócios com Cristiane. Reservas de mesas e informações pelo telefone 54 99688 7118 com Solange. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região, com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Você quer um bom atendimento, facilidade e um preço especial? Posto das Flores com acesso facilitado na BR-470 em Vila Flores. Oferece serviços e a qualidade BR Petrobras. Tanque cheio é no Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Chegamos. Muito bem, voltamos para o nosso último bloco e agora uma situação que nós acompanhamos, uma mudança dos tempos. Talvez quem vivia naquela época que a iluminação pública era alimentada com óleo de baleia e depois passou a ser com energia elétrica, passou por esse mesmo dilema que nós vamos passar agora, a digitalização da vida. As livrarias fecham suas portas ou passam por sérias dificuldades. Exemplos não nos faltam. A mais recente é essa que está na tela aí, a Livraria do Maneco, em Caxias do Sul, após 41 anos, encerrou as suas atividades, mas a Livraria Cultura, a Saraiva, a Editora Abril, entre outras, também passam por sérias dificuldades para se manterem funcionando. De outra banda, o Brasil, na semana passada, conheceu uma dupla de jovens que estão figurando entre os bilionários da Forbes, com 25 e 26 anos, responsáveis por desenvolverem uma aí das startups de digitalização bancária e outros ramos voltados ao mercado de crédito. Essas duas figuras, com 20 e poucos anos, ostentam aí uma das contas bancárias mais recheadas do Brasil. Como é que a bancada enxerga esse processo que nós passamos por uma mudança muito latente na sociedade? Os livros físicos deixam de existir, as livrarias deixam de operar e aquilo que é digital
alcança cifras bilionárias. Gustavo Prates, não é uma pergunta, é um ato de reflexão. Em primeiro lugar, eu enxergo as coisas com inveja, né, desses rapazes que estão se tornando bilionários, já ganharam mais dinheiro que eu vou ganhar na vida toda. E realmente, em primeiro lugar, vamos nos atentar de que há uma evolução natural, né, das coisas. Em primeiro lugar, antes de surgir a escrita, né, as tradições, a educação é tudo passado via oral, né, de pai para filho e tudo mais. Aí surgiu a escrita, em primeiro lugar os papiros, os pergaminhos, né, aí o chinês lá inventou o papel, aí começou a surgir. Depois veio a imprensa, né, com o grande Gutenberg. E hoje nós estamos vendo então o final da era, né, do impresso, né, e substituindo pelo digitalizado. Então, por um lado, para o meio ambiente é muito bom, né? Porque menos árvores que se vão, né? E por outro, eu vejo diversas dificuldades, tá? Então vamos, em primeiro lugar, contextualizar com o tema anterior, que era o da imbecilização, tá? Que o brasileiro nunca gostou muito de cultura, né? Falei da Imperatriz Dona Leopoldina, mas posso falar de diversos outros casos em que, às vezes, o candidato a algum cargo político, né, é o melhor, é o intelectual, não sei o que. Bom, o Rui Barbosa perdeu a eleição para presidente 2 vezes, né? E era o Rui Barbosa. Mas, a partir daí, a gente vai ver outros fatos históricos. No Brasil, por exemplo, né, houve um período em que a cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, tinha mais livrarias do que o Brasil inteiro. Então, o brasileiro nunca foi muito da leitura, né? Isso contribui muito, né, para aquele processo de imbecilização que nós falamos no capítulo anterior. O que me deixa triste, né, ver que hoje em dia se faz qualquer bobagem, né, já ganha milhões de seguidores e visualizações, faz um videozinho aí besta, dançando uma coreografia tipo aquela famosa artista brasileira, né? Que tá na parada top 1 do Spotify, exato. Que daí o pessoal se deita, ergue a bunda pra cima e isso é a nova coisa viral. Eu imagino o grau de criatividade para fazer aquela coreografia, inclusive, né? Então, acho que, infelizmente, quem gosta de estudar, quem gosta de ler, qual é o estímulo que vai ter o cara estudar para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro? Se qualquer piá hoje em dia faz uma bobagem, ganha milhões de reais. Não sei nem qual é o ramo que esses rapazes eles foram estudar no Vale do Silício, enfim, tiveram uma formação bem completa, acima da média. Exato. Claro que para nós que somos dessa geração de transição no mundo, né, que pegamos a maneira antiga das coisas, né, da máquina de escrever e tudo mais, né, a gente não entende, né? Agora, quem já nasce nessa nova sistemática vai se adaptar muito melhor, né? Então, só me preocupa justamente isso, né? Isso é um desestímulo, né, para o estudo, para o aprendizado de outras profissões, porque hoje em dia está todo mundo buscando o enriquecimento a qualquer custo, né? Sem nenhum padrão de qualidade, digamos assim, né? Tu está ali fazendo qualquer bobagem, tu não precisa nem saber música. Hoje em dia um teclado faz o som para ti, ele afina teu instrumento e tudo mais. E aí eu pergunto o seguinte, onde está a criatividade humana nos últimos tempos? Hoje em dia faz muito mais sucesso. Hoje em dia que faz uma música, vamos tomar por um exemplo a música. Tu cria uma música, vai fazer sucesso por 3 meses, de repente desaparece. Aí tem Rebolation, aí tem Lepo Lepo, aí tem... Então a criatividade ficou no passado. Então tu pega uma música dos Beatles, né, faz uma regravação hoje, faz muito mais sucesso. Sim. E alguém que não conhecia aquela música, mas que espetáculo, não sei o que, né, vai ver. Vai conhecer pelo remix. Uma composição do século XIX, muitas vezes. É Mozart repaginado. Então o que me entristece é justamente ver que a digitalização, a tecnologização de tudo vai acabar levando o próprio homem, né, enquanto sociedade, ao colapso. Então, a nossa inteligência não está mais vindo daqui, está vindo de fora, né, incutida pelo aparelho. E outra, né,
falamos especificamente em livrarias, né? Nós tínhamos o hábito, né, de folhear o livro, tudo mais. Agora estamos olhando nas telas dos computadores, dos tablets, né, dos celulares. Eu mesmo, às vezes, estou quase dormindo, estou com o celular ligado aqui, lendo alguma coisa. E o malefício para a visão da gente? E quanta tendinite hoje em dia não está se criando e tudo mais, né? Então me preocupa também isso, né? Os danos à saúde humana, né, que poderão decorrer disso. Eu acho interessante fazer uma observação. Eu vejo assim, nós temos uma grande diferença entre formação e informação. Eu acho que a digitalização nos trouxe muita informação. E grande parte dessa informação, inclusive inútil. Né? Inútil. E se perdeu muito a busca de formação. E, inclusive a digitalização nos permitiria a busca de formação, né? Hoje, através da internet, você tem condições de acessar. Na minha área, eu procuro trabalhos, às vezes, na área de agronomia, né? Você, com maior facilidade, tu acessa trabalhos, não só na área de agronomia, como em qualquer área profissional. Quer dizer, toda essa tecnologia, ela pode ser usada favoravelmente, mas ela também pode ser usada apenas para trazer uma informação, muitas vezes um excesso de informação, né, que é um problema hoje, o excesso de informação, o que você fazer com isso tudo, né? Então, eu acho que a digitalização em si não é o problema, né? Pegando o gancho do Gustavo também, né? É uma evolução natural. Se nós saímos das tradições, do conhecimento transmitido de forma oral, e passamos até os dias atuais pela imprensa, né? Vamos hoje ter muito mais conhecimento disponível através da digitalização. Cabe a nós exatamente selecionar esse conhecimento e ensinar os jovens também, né, a usarem bem esse instrumento fantástico e poderoso, né, que precisa ser de certa forma censurado, né, censurado por cada um de nós. No sentido de selecionar aquilo que a gente acesse, né? Que é a internet. Eu acho que mesmo as redes sociais podem ter uma importância, né? Em aproximar as pessoas, familiares, etc., desde que se use de forma adequada, moderada, né? Com a parcimônia necessária. Muitas vezes uma intifada, né? Você promover alguma coisa com um bom conteúdo, trazendo uma reflexão, tentando buscar uma discussão, e naquilo você está conduzindo esse trabalho como se fosse um Fiatzinho 147 a álcool, né? Você vai levando, ele vai devagar, ele vai chegar onde ele tem que chegar, mas mais devagar. E a bobagem passa por você como se fosse uma Ferrari Monza, assim, né? Deixando você para trás, e dá essa sensação de que aquilo que é mais trabalhoso, aquilo que envolve um procedimento de leitura, de cognição, de discussão, muitas vezes passa batido frente às coisas que viralizam, e o que viraliza é bobagem. E aí lidar com essa balança é um tanto complicado. E aí eu me lembro de uma música. Pedro Hortaça dizia, né? Eu nasci no tempo errado ou andei muito depressa. E aí a gente vai seguindo com o Guilherme Damião, porque também é um desabafo. A gente faz uma discussão inteligente e muitas vezes isso se passa desapercebido frente a um volume de informação que não constrói absolutamente nada. A gente tem essa questão. E eu acho que o presidente Fernando foi feliz na colocação da questão da democratização do acesso à informação, né? Então, passa muito pela questão mercadológica, o momento que tu tira o monopólio da distribuição da informação intelectual da livraria para a internet, né? Que vamos ser bem sinceros,
a questão do fechamento das livrarias, tá? Era uma questão que já tinha sido anunciada na década de 70, quando veio a televisão. Ninguém vai mais ler, porque ninguém vai ler o Sidney Sheldon, porque vai ter as novelas, né? E aí continuou. Por quê? Porque as livrarias detinham muito da questão mercadológica da venda das livrarias e da edição do mercado editorial como um todo. Ele passa pela venda, pela distribuição do conhecimento científico, né? Aquilo que não era vendido em bodega, no mercado, numa banca de jornal, tinha que ir para a livraria. O Maneco era uma livraria universitária, né? Era uma livraria universitária. Assim como as grandes editoras, toda a Saraiva, né? A Livraria Cultura veio com outra concepção, né? Mas o mercado editorial como um todo, né? Ele se perde pelos seus próprios deméritos, entende? Quem já tentou editar um livro, né? Já viu que a editora ficava com 50%, 60% do preço de capa, né? Mas aí o custo de distribuição e o autor fica com 10%, 15%, 20%. Aí o que acontece? Abre uma possibilidade do autor disseminar seu conhecimento através de um e-book, na qual ele vai ter 80% do valor de capa, ele vai fazer, entende? Então, passa muito pela questão mercadológica também, né? E a internet quebrou essas barreiras, né? Agora, a quem interessa que chegue a informação correta a nós, que é o grande desafio, né? Se tu pensa um pouco fora da caixa, eu lembro bem que o dia que eu assinei a Netflix pela primeira vez, pá, milhões de filmes e coisa errada, fui buscar um filme que eu queria assistir muito, depois consegui assistir, que era o Z do Costa Graves, né? Não tem. Mas por que não tem? Porque ninguém quer assistir, foi um filme que ganhou até o Oscar, né? Não, porque toca em assuntos desconfortáveis, né? Então não vai ter esse tipo de informação. Então a democratização da informação que levou vamos dizer, a derrocada do mercado editorial, não só das livrarias, mas como o mercado editorial como um todo, ele passa também por onde nós vamos achar essa informação. Pela filtragem. Pela filtragem. Muito obrigado, Gustavo. Pela filtragem. Onde é que nós vamos achar essa informação? Será que a informação é o que a gente quer? Será que a informação é o que a gente precisa? Será que a informação é o que a gente busca? Né? O Google, dentro da minha pesquisa, vai botar a pesquisa agropecuária que eu preciso lá para sua pesquisa, vai estar ali no G e nos 3 primeiros Os que a gente consulta ou não, ou vai estar lá no fundo. Então, tudo isso caminha para vamos dizer, uma padronização política e intelectual, em geral, assim, que a gente está vendo os resultados agora. Polarização. Seria o pensamento único, né? Mas... Ou vamos dizer, o pensamento binário, né? O pensamento binário. Ou eu sou assim, ou eu sou assado. Se eu sou assim, ou esse outro é meu inimigo, né? Então, a gente faz toda uma volta para chegar numa situação paradoxal, na qual as livrarias, apesar de elas serem vamos dizer, um reduto mais exclusivo de disseminação do conhecimento, era mais plural, né? Muito bem. Deixei para o final, Lúcia, que lê livros e planta árvores. Como é que enxerga essa
Isso é uma via sem volta, né? A digitalização da vida em todos os aspectos. Está aí entrando a 5ª geração da internet, a internet das coisas, a inteligência artificial, isso aí não tem volta, né? Não seremos ludistas, né? Não seremos iludistas. Eu sinto uma pena, eu adoro o livro físico, né? Mas também já me rendi ao Kindle. Eu também leio, levo o Kindle porque levo uma biblioteca junto onde eu vou, né? Eu acho que a grande questão é o que a gente vai fazer com toda essa informação, com toda essa digitalização. O grande pulo do gato é como nós vamos filtrar o que é bom para nós e o que nos prejudica. E nos prejudica até sem a gente saber, sem a gente perceber. A gente recebe um monte de informação desnecessária, que a gente não quer ler aquilo ali, que a gente não quer ver isso, e fica consumindo, inclusive dando ibope para essas pessoas que não merecem receber esses milhões de likes e que se transformam em dinheiro. Não é o caso desses rapazes, porque esses rapazes é uma empresa de fintech, tecnologia. É uma fintech, isso aí tem muito estudo, não é tão simples assim, né? Eu tenho um filho que trabalha numa, então não posso falar mal. Que legal. Mas eu não entendo, não consigo entender, mas é porque a gente vem de um outro pensamento mais linear, né? Né? Mas a questão das livrarias, eu fico com muita pena, mas eu sou culpada por isso. E aí tem uma questão mercadológica. Eu não compro livros em livraria, primeiro porque não tem livrarias próximas a mim, né? Mas eram redutos de resistência cultural, as livrarias, né? E sinto muita falta. Eu chegava em Porto Alegre, a primeira coisa que eu fazia era ir numa livraria, né? Mas eu passo a comprar nem no site, nem no e-commerce das livrarias. Eu passo a comprar no Marketplace de uma Amazon, de uma Americanas, do Mercado Livre, porque é 1/3 do preço. Né? Então a gente não é culpado, a gente briga com as nossas armas, né, com o que temos. Mas é uma pena essa questão do término das livrarias, assim como os cinemas, quando entrou as locadoras, depois as locadoras, quando entraram as plataformas de streaming, terminaram com as locadoras, né? Então isso é uma evolução, né? Esse pessoal que surge aí é os protagonistas dessa nova era, né? Os youtubers, esses, como chama? Influencers, né? E assim como a tecnologia é muito rápida, eles também surgem de uma forma muito rápida, né? Então, por que vamos ler um livro que vai levar um mês se o filmezinho do TikTok é 3 minutos, né? Pra que eu vou ler um livro que demora um mês se eu posso comprar um curso que em 3 módulos me ensina a faturar milhões? Exatamente. É e o verdade. ser humano, ele tem aquela coisa, ele é sempre atraído pelo movimento, né? O livro não te dá movimento. Não te dá movimento. O filmezinho, um vídeo na tela te dá. Só para concluir, eu acho que outra coisa importante em relação à digitalização e à informação, assim como a gente deve filtrar o que é bom para nós, também é muito importante, mas muito importante mesmo, não publicar e não replicar em verdade. E é o que a gente mais vê, sabe? Teorias conspiratórias magníficas, em verdade, mentiras que eu não sei de onde que surgem, as fake news, né? Há de se chegar no meio jurídico um determinado momento que isso seja criminalizado, a publicação e a replicação de mentiras. Porque essa sim é um caminho que vai levar a sociedade a se perder. Né? E é um velho vício da humanidade. Vício da humanidade. E que foi facilitado com a tecnologia. Desde que Roma incendiou, né? A culpa era dos cristãos. E tem outra digitalização que me preocupa muito, que é a digitalização do dinheiro. Sim. Entendeu? Hoje, a virtualização da própria moeda, que vai desaparecendo aos poucos o papel moeda, né? O dinheiro físico, e tudo vai se resumir a transações internéticas, né? Eletrônicas. Então, olha o grande perigo que isso pode representar, inclusive para as economias de países, né? Então, hoje a gente está investindo, muita gente investe no tal do Bitcoin, que é uma moeda que é tipo o banco imobiliário, né? O joguinho aquele, né? Ela não existe, não tem um banco central que regule, não tem um lastro econômico e tudo mais, né? Não, ela é produto de uma equação matemática.
É a coisa mais imaterial que tu pode conceber, e aí isso vale... O dinheiro surgiu como, né? Como uma necessidade, né? De representar o teu trabalho, a tua produção, né? Para trocar com alguém, né? Para não ter que viver só no escambo e tal, né? E de repente se criou muito tempo depois o padrão ouro, né? Então os países tinham que ter lastro em ouro para emitir moeda, né? Então o dinheiro sempre era uma representação da produção, né? De uma nação, né? Do PIB, né? Alguns países têm, exato, a libra esterlina ainda é indexada em ouro. Pois é, indexado no Os Estados PIB, Unidos já renunciaram ao padrão ouro, acho que nos anos 70, né? Logo depois que eles construíram a Europa inteira e acabou todo o ouro, eles tiveram que... Exatamente, e aí tanto que hoje o padrão monetário, lá na nota de dólar, o padrão é não, exatamente, é valor legal, ele não tem um valor lastreado, né? Não. Então, e agora, então, surgem as moedas virtuais, surgem as transferências eletrônicas e, de repente, um dinheiro que pode simplesmente desaparecer da tua conta. E o risco que isso representa para a economia de um país. Já pensaram nisso? Tá aí um assunto para pensar para as próximas semanas e também para as próximas bancadas. Afinal, os fatos que ocorrem e que se passam no nosso dia a dia, e muitas vezes no meio desse rio de informações, nós não conseguimos tirar uma hora e pouco para pensar. Na segunda-feira à noite, a gente está aqui. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Gustavo. Mais uma noite construímos opiniões concisas na Conecta Mais TV. O Ponto a Ponto retorna na segunda-feira que vem. Muito obrigado, Monalise, pela produção e Johnny pela edição. Uma boa noite, uma ótima semana e um feliz feriado de Páscoa. E lembrem-se, Páscoa é renascimento. Boa noite.